Deus fala isso para o povo de Israel. E é exatamente nesse ponto que nós vamos percebendo a nação de Israel se afastar de Deus. Quando para de ouvir a respeito de Deus, quando deixa de colocar Deus como prioridade sobre si. São esses os pontos toda vez, e Juízes mostra isso claramente, momentos onde a nação de Israel vive altos e baixos. E os baixos vão chegando quando o povo de Israel vai se afastando da vontade de Deus. Ouvir Deus é o propósito de Deus para as nossas vidas. Segundo, e o texto aqui nos mostra claramente, é sermos um povo, o propósito de Deus para nós é sermos um povo obediente, ou seja, um povo que obedece a Deus. O versículo 5 diz: se vocês diligentemente me ouvirem e obedecerem a minha palavra. Se vocês me obedecerem. Tiago capítulo 1, versículo 22, o apóstolo fala justamente sobre isso. A importância sim de nós ouvirmos, mas de obedecermos aquilo que nós ouvimos. Ele diz: não sede apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores da palavra, para que vocês não se enganem a vocês mesmos. O próprio Jesus, ele fala sobre isso, contando uma história que você conhece, a respeito de dois construtores, um homem sábio, o outro um louco. É assim que Jesus se reporta a ele. O homem sábio constrói a casa sobre a rocha, e o homem nécio, louco, constrói sobre a areia. E Jesus, ele faz essa comparação dizendo que o homem louco é aquele que ouve, mas não obedece à palavra de Deus. Ele está construindo sua casa sobre questões frágeis, e no momento da adversidade, no momento das lutas, no momento que a nossa fé é provada, a casa dessa pessoa acaba ruindo. Quando os rios saem de suas margens, quando a luta vem, quando a tempestade se abate sobre nós, e aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, continua firme, continua prosseguindo. Por isso que a palavra de Deus nos convida a não somente ouvirmos, mas obedecermos. Jesus nos conta essa parábola lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, versículo 25. Precisamos ser prudentes, obedecendo a voz do Senhor, entendendo aquilo que Ele quer para nós, mas numa luta constante, diária, sempre buscando entender e fazer aquilo que Ele quer para as nossas vidas. A verdade, o fato é que o tempo todo nós corremos o risco de fazermos aquilo que nós queremos fazer. O tempo todo nós queremos tomar decisões baseadas nas nossas emoções, e aí nós reagimos muitas vezes, ou fazemos muitas vezes aquilo que nossa carne se alimenta, nosso eu deseja fazer, e aí quando nós percebemos cada vez mais, nós estamos às vezes fazendo algo até parece-nos para Deus, mas quando nós olhamos direito, pode ser que nós estejamos fazendo para nós mesmos. É possível que em alguns momentos façamos a obra de Deus sem servirmos o Deus da obra, até na igreja. Às vezes nós começamos algo, e eu gosto de pensar sobre isso, ter essa reflexão, quando nós às vezes começamos uma caminhada até como algo ministerial na igreja, nós o fazemos apaixonados por aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Algum ministério que o Senhor nos colocou. Poderia, por exemplo, usar a questão da música, que talvez ilustra muito bem, mas isso pode ser na pregação, pode ser no cuidado de algo que nós fazemos na igreja. Mas, por exemplo, alguém começa de repente seus primeiros acordes e começa a orar ao Senhor, dizendo: Deus, se Tu me abençoares nisso que eu estou aprendendo, eu quero servir no Teu reino. Senhor, se Tu me abençoares e me deres o dom, e eu puder exercer ele, eu quero servir melhor no Teu reino. E Deus vai abençoando alguém, e essa pessoa se desenvolve, e um dia ela recebe a primeira oportunidade para tocar no louvor, lá nos jovens, quem sabe, lá nos adolescentes.
E há uma alegria que invade o coração dessa pessoa, desse adolescente, desse jovem, ou quem sabe alguém até com a idade mais avançada. Mas com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo esse dom, e aquilo que ele está fazendo já não faz mais para Deus, acaba fazendo para si só. Para ele o mais importante já não é mais adoração, ou levar a igreja a ser ministrada, ou levar a igreja a adorar juntos ao Senhor, mas pode ser que aquele momento se torne um momento de exibição. Isso pode acontecer com o pregador, pode acontecer em outras áreas dentro da igreja, aonde em algum momento, se nosso nome não é citado, se nós não recebemos referências ou aplausos, nós nos magoamos, nós nos ferimos, porque na verdade nós passamos de um sentimento de servir ao Senhor para buscar foco para nós mesmos. É o que nós chamamos de uma passagem do cristianismo verdadeiro para a religiosidade. Eu confesso, meus irmãos, que de vez em quando eu passo essa linha, ela é muito fina. Às vezes nós nos confundimos em relação ao reino de Deus. Nós perdemos um pouco o foco, e isso acontece com muito mais naturalidade do que nós imaginamos. E nós precisamos sempre voltar ao princípio. Ouvir e obedecer à voz de Deus.